A nossa série Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, versículo 10 ao 14. Atos capítulo 17, dos versículos 10 ao 14. Quantos acharam, digam amém. Amém. Ouça com fé a palavra do Senhor. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Amém? Irmãos, a palavra de Deus gera fé naqueles que a recebem e desperta ódio naqueles que a desprezam. Acredito que alguns de vocês já passaram pela situação de ter uma péssima impressão de determinada pessoa, mas quando passaram a conhecê-la melhor, viram que as suas preconcepções a respeito dela estavam totalmente equivocadas. Por exemplo, de vez em quando, alguém traça um péssimo perfil de uma pessoa. Assim, algumas vezes cometemos o grande erro de simplesmente aceitar essas afirmações como verdade. Então, o que é que nós fazemos? Nos afastamos dessa pessoa, nem mesmo fazemos questão de conhecê-la e tirar as nossas próprias conclusões. Aqueles, porém, irmãos, que se esforçam em se aproximar, muitas vezes acabam descobrindo a pessoa incrível que ela é, e muitas vezes disso nasce uma grande amizade. Eu não sei se algum de vocês já passaram por essa situação. Porém, do outro lado, irmãos, aqueles que não se interessam preferem continuar alimentando desprezo e algumas vezes até ódio por tal pessoa. Nesse texto aqui que estamos diante dele nesta manhã, Lucas vai nos mostrar justamente a diferença entre aqueles que recebem a palavra de Deus e têm interesse profundo nela, ou seja, os judeus bereanos, e aqueles que não têm qualquer interesse, antes fazem de tudo para deter o anúncio da palavra de Deus, ou seja, os judeus tessalonicenses. Vamos então analisar essa passagem em duas partes. Primeiro, nós iremos ver aqui o que acontece quando a palavra de Deus é recebida. Dos versículos 10 ao 12, nós iremos ver como Lucas nos apresenta aqui o que acontece quando a palavra de Deus é recebida. Após o tumulto que houve em Tessalônica, por causa da presença dos missionários, foi o que a gente viu aqui no último sermão, Lucas passa a descrever agora a chegada dos missionários na cidade de Bereia. Leiamos, versículos 10 ao 11. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses,
pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Irmãos, diante do versículo 10, ao que parece, os cristãos em Tessalônica haviam escondido os missionários da gangue que foi formada pelos judeus que queriam prendê-los e levá-los às autoridades. Vimos no versículo 6 desse mesmo capítulo que, como essa gangue formada pelos judeus em Tessalônica não conseguiu achar os missionários, eles levaram alguns cristãos associados a eles diante das autoridades e os acusaram. Porém, vimos também que as autoridades resolveram libertar estes cristãos associados aos missionários. Assim, os irmãos em Tessalônica acharam melhor enviar no mesmo dia, olha o verso 10, logo que anoiteceu, ou seja, eles resolveram enviar no mesmo dia Paulo e Silas, e Timóteo também está aqui, conforme a gente vai ver no versículo 14, eles resolveram enviar a equipe missionária para a cidade de Bereia, que fica a 80 quilômetros a sudoeste da cidade de Tessalônica. Estando em Bereia, a equipe missionária continua com a sua estratégia de anunciar o Evangelho primeiramente na sinagoga judaica. E Lucas então faz um juízo de valor no versículo 11, descrevendo principalmente os judeus de Bereia, em contraste com os judeus de Tessalônica. E isso, queridos, é mais uma evidência de que Lucas não é apenas um historiador, apenas relatando fatos, apenas narrando fatos, mas Lucas está fazendo aqui, com a história que ele está narrando, ele está fazendo teologia, seus propósitos são teológicos. Lucas diz que os bereanos, esse é o juízo de valor de Lucas, ele diz que os bereanos são mais nobres, ou seja, mais dispostos, mais educados, têm a mente mais aberta do que os tessalonicenses. Em seguida, Lucas diz que a razão deles serem mais nobres, ele explica, é que eles estão recebendo, os judeus bereanos, principalmente os judeus bereanos, estão recebendo a mensagem pregada pelos missionários com muito interesse, com intenso desejo, e assim, queridos, estão mais abertos a serem convencidos pelas Escrituras, diferente dos tessalonicenses. Porém, irmãos, isso aqui é muito importante. Lucas também deixa claro que os bereanos não são mais nobres do que os tessalonicenses, porque estão recebendo a mensagem de maneira acrítica, ou seja, sem analisar, sem discernir. Pelo contrário, eles examinam as Escrituras, Lucas nos diz, todos os dias, para verificarem se os missionários se o que os missionários estão pregando corresponde ao texto sagrado ou não. Lembrando que nessa época não existia ainda Novo Testamento, talvez algumas cartas de Paulo, mas essas escrituras que Lucas cita aqui é o nosso Antigo Testamento, e eles analisavam as escrituras para ver se a mensagem dos missionários correspondia ao que o texto sagrado dizia. Conforme nós vimos no versículo 3 desse mesmo capítulo, Paulo está anunciando, e essa é a mensagem de Paulo, que segundo as Escrituras, o Messias, ou seja, o rei prometido a Israel, devia morrer e ressuscitar. E que, uma vez que Jesus cumpriu esses requisitos, ele é o Messias esperado. Essa é a mensagem de Paulo. A diferença, irmãos, é que enquanto a maioria dos judeus em Tessalônica nem se esforçaram em conferir as Escrituras para ver se Paulo tinha razão, os bereanos, por sua vez, fazem isso todos os dias. E é interessante porque a reunião na sinagoga era aos sábados. E Lucas nos diz que os bereanos conferiam as Escrituras todos os dias. Isso mostra que o estudo da palavra não era feito apenas
sábado na sinagoga. De algum modo eles se reuniam todos os dias, Paulo pregava e eles conferiam nas Escrituras o que Paulo e os outros missionários estavam pregando. Então, Lucas nos mostra o resultado dessa atitude dos bereanos, versículo 12. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Queridos, Lucas nos diz aqui que muitos entre os bereanos creram na mensagem do Evangelho. E ao que parece, esse número de convertidos foi muito alto, porque perceba que Lucas usa repetidas vezes termos que expressam quantidade. Olha, na minha versão, muitos, um bom número, não poucos, em outras versões vários. Percebe que ele usa várias vezes esses termos que expressam quantidade. Lucas quer dizer aqui que o número de convertidos que creram na mensagem do Evangelho foi muito alto. E apesar de o texto grego não conter a palavra judeus nesse versículo 12, que algumas versões traz, é uma inferência natural, é por isso que os tradutores colocaram, uma vez que os missionários estão na sinagoga judaica, e a maioria ali era constituída de judeus. É importante dizer também, irmãos, que a intenção de Lucas aqui é fazer um contraste entre alguns judeus que creram em Tessalônica, a gente viu isso na mensagem passada, alguns judeus creram, e muitos judeus que creram em Bereia. Este é o contraste que Lucas está fazendo. Olha, em Tessalônica alguns judeus creram, a maioria rejeitou, mas em Bereia a maioria dos judeus creram na mensagem dos missionários. E além dos judeus, irmãos, Lucas também nos diz que muitos gentios creram também no Evangelho, tanto homens quanto mulheres. Irmãos, ao receberem a palavra de Deus e dar atenção a ela, ou darem atenção a ela, os bereanos foram conduzidos à fé em Jesus, tanto judeus quanto gentios. Isso porque, irmãos, é a palavra de Deus que nos leva a crer em Cristo. São as Escrituras que nos revelam o plano de salvação divino e geram fé em nós, naquele por meio de quem somos salvos. A palavra escrita, irmãos, nos conduz à palavra encarnada de Deus. Agora escute bem, não é a Bíblia quem nos salva, mas é ela quem revela quem é o nosso Salvador. A Bíblia, ela não deve ser adorada, antes é ela que nos revela a quem devemos adorar e como devemos adorá-lo. Portanto, irmãos, ame as Escrituras, amem as Escrituras, se deleitem nela, gaste tempo lendo e aprendendo a revelação bíblica e se esforce em se submeter aos ensinos dela. Não se conforme com apenas esse sermão de domingo, por mais importante que ele seja. Não se conforme em ler a Bíblia apenas nos cultos de ensino, por mais importantes que eles sejam. Aprenda sobre a palavra de Deus constantemente. Agora, queridos, diferentemente da maioria dos judeus de Tessalônica, vimos aqui que os de Bereia foram bem receptivos à palavra de Deus e a pregação do Evangelho através dos missionários. Porém, como vimos também, os bereanos não aceitaram a mensagem dos missionários de forma cega, mas compararam as palavras deles com as Escrituras. Assim, irmãos, se essa prática dos bereanos fosse seguida por aqueles que fazem parte de certos movimentos, inclusive dentro do evangelicalismo brasileiro, dentro do meio evangélico, se fosse seguida essa atitude,
sanados. Frequentemente, irmãos, vemos casos bizarros de líderes que promovem ensinos estranhos e que mesmo assim são ouvidos e seguidos por uma grande multidão. Para citar um exemplo, Jim Jones foi o líder de uma seita nos Estados Unidos em meados do século passado. Havia, porém, irmãos, várias acusações sérias de abusos psicológicos e sexuais e de outros crimes contra essa seita. Jim Jones, o líder, chegou a afirmar, para vocês terem ideia, que ele era a reencarnação de Jesus. Só que devido às inúmeras acusações e na iminência de ser preso, Jim Jones induziu seus seguidores a tomarem veneno. O resultado disso, queridos, foi o maior caso de suicídio coletivo da história, com mais de 1.000 pessoas mortas, 300 delas crianças. E sabe quem deu veneno para as crianças? Seus pais. Tudo isso, irmãos, por seguirem cegamente um líder. Claro que esse exemplo que eu estou dando, que é real, vocês podem pesquisar na internet, esse é o exemplo mais extremo. Mas vemos vários casos por aí em menor proporção. Nós vemos vários casos, irmãos. E boa parte da culpa disso está nas pessoas que não querem conferir as Escrituras, não querem examinar as Escrituras e comparar com os ensinos que estão recebendo. Elas não querem. Por isso, irmãos, é tão necessário que imitemos o exemplo desses bereanos, para que saibamos discernir a falsa da verdadeira doutrina. Portanto, escute bem. Caso você tenha visto na internet ou na TV, ou ouvido na rádio, pregadores ou líderes falando algo que é contrário ao que o pastor, aqui eu, ao que algum presbítero está pregando e ensinando aqui, o papel de vocês é conferir, é pegar esses dois tipos de ensino e conferir com a palavra de Deus e comparar com a palavra de Deus. Vocês não são obrigados a acreditar no que eu estou falando nessa manhã, apenas por acreditar. É por isso que é importante que vocês mantenham a Bíblia aberta enquanto o pregador prega. Mas é triste ver quando nós vemos, irmãos, que quando o texto é lido pelo pregador, os irmãos fecham a Bíblia, colocam no canto e a partir daí acreditam em tudo que o pregador falar. Portanto, irmãos, se vocês estão ouvindo um ensino aqui e ouvem outro lá fora, o papel de vocês não é, não, eu vou acreditar em Lion. O papel de vocês é comparar com as Escrituras os dois ensinos e crer nela. Meu irmão, até quem já aceitou Jesus, aceita de novo. Até quem já é crente, levanta a mão. Porque são apelos puramente emocionais que tentam ou mexer com o emocional das pessoas apenas, ou ameaçam para que as pessoas aceitem a Jesus. Só que, irmãos, aqui neste texto, vemos o papel fundamental da convicção racional. O papel fundamental que a convicção racional exerce na conversão. As pessoas, irmãos, também precisam entender intelectualmente o Evangelho. Claro que a emoção está envolvida, não estou descartando. Só que o problema de a gente apelar apenas para o emocional é que as pessoas não exercem o seu racional, não entendem o que é o Evangelho, quem é Jesus e o que ele fez, se convertem, uma conversão puramente superficial, porque foi baseada apenas em emoções. E nós vimos aqui que os bereanos não foram levados pela emoção, mas eles entenderam
intelectualmente o que Paulo estava pregando, que os missionários estavam pregando e conferindo com as Escrituras. E é por isso que eles foram levados à fé. Amém. Segundo lugar, irmãos, Lucas vai nos mostrar aqui o que acontece quando a palavra de Deus é continuamente desprezada. Primeiro ele nos mostrou o que acontece quando a palavra de Deus é recebida. Agora ele vai nos mostrar, nos versículos 13 e 14, o que acontece quando a palavra de Deus é continuamente desprezada. Em contraste com a atitude dos bereanos de receberem bem a palavra de Deus, e por causa disso muitos deles creram em Jesus, Lucas agora passa a narrar o contínuo desprezo dos judeus de Tessalônica, que continuam tentando impedir que a palavra de Deus seja anunciada. Versículo 13 e 14, leia comigo. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Irmãos, no versículo 13, Lucas nos informa que aqueles mesmos judeus que promoveram o alvoroço em Tessalônica contra os missionários, mas que falharam em seu plano lá contra eles, esses mesmos judeus vão agora até Bereia e causam tumulto novamente ali. Provavelmente fizeram a mesma coisa em Bereia, ou seja, disseminaram ódio e colocaram o povo da cidade contra os missionários. Lucas ele é claro em dizer que esses judeus vão a Bereia porque chega ao seu conhecimento que Paulo está anunciando a palavra de Deus lá. E Lucas faz questão de registrar isso, porque esse é o motivo da insistente perseguição desses judeus. Eles querem impedir os missionários de pregarem a palavra de Deus. Assim, irmãos, o contraste entre os bereanos e os tessalonicenses em sua recepção da palavra de Deus fica ainda mais nítido. Percebe como fica ainda mais nítido o contraste entre os bereanos e os tessalonicenses, os judeus bereanos e os judeus tessalonicenses, no que diz respeito à recepção da palavra de Deus. E então, irmãos, por causa daquele tumulto causado por esses judeus tessalonicenses, os cristãos de Bereia acham por bem acompanharem Paulo até o litoral, para que eles possam pegar um barco e saírem dali, conforme o versículo 14. Ou seja, eles querem tirar Paulo da Macedônia, uma vez que muito tumulto já foi causado ali por causa da presença e da mensagem de Paulo. A gente já viu no livro de Atos várias situações e vários episódios onde Paulo teve que sair às pressas de uma cidade por causa do tumulto gerado por conta da sua presença e mensagem. Nesse caso, porém, a confusão não foi iniciada pelo povo de Bereia, mas pelos judeus tessalonicenses. No versículo 14 fica claro também duas coisas, irmãos. Primeiro, Timóteo continua na equipe, certo? Porque ele e Silas permanecem em Bereia, enquanto Paulo é acompanhado por alguns cristãos ao litoral para pegar um barco e irem para outro local. E segundo, Paulo é o maior alvo de ódio por parte dos judeus, pois só ele foi tirado em Bereia, vocês perceberam? O restante da equipe permaneceu em Bereia, só Paulo foi retirado de lá. E a provável razão disso é que Paulo é o principal pregador da equipe, por isso que ele era o principal alvo de ódio por parte desses judeus de Tessalônica. Irmãos, nós vimos aqui como esses judeus de Tessalônica não se contentaram em rejeitarem a palavra de Deus em sua cidade e de terem perseguido os missionários lá, mas além disso,
foram até outra cidade continuar tentando impedir os missionários de pregarem a palavra de Deus e anunciarem o Messias Jesus. Isso nos mostra, irmãos, que há uma diferença entre aqueles que rejeitam a palavra de Deus, apenas não crendo nela, e aqueles que odeiam e perseguem a palavra de Deus. Há uma diferença. Por exemplo, em 303 depois de Cristo, o imperador romano Diocleciano ordenou que cópias das Escrituras fossem queimadas. E ainda hoje, irmãos, nós vemos casos aí de universitários queimando Bíblias. Ainda hoje, inclusive no Brasil. Então há uma diferença entre aquele que rejeita a palavra de Deus porque não crê nela, e aquele que não apenas não crê, mas perseguem e odeiam a palavra de Deus. E essa é a classificação desses judeus de Tessalônica. Há pessoas em nossa volta, irmãos, e em nossa sociedade, que não apenas não acreditam no que a Bíblia diz, ou em parte do que ela diz, ou em partes dela. Existem pessoas na nossa sociedade, na nossa volta, que apenas não creem na Bíblia, ou em partes dela. Porém, há outras que odeiam e fazem de tudo para extinguir, alterar ou retirar princípios claros das Escrituras. Afinal, irmãos, o ser humano em seu estado de queda odeia a palavra de Deus. O ser humano em seu estado natural, pecaminoso, odeia a palavra de Deus. E sabe por quê? Porque as Escrituras falam de um Deus soberano que exige nada menos do que obediência e lealdade absolutas à sua vontade e regras, o que os homens não suportam. Sabe por quê também? Porque a Bíblia revela e confronta o pecado humano e mostra que o ser humano não tem capacidade de alcançar a redenção por si só. Por isso que o ser humano, em seu estado natural de queda, odeia a palavra de Deus. Já diz um teólogo que eu sigo na internet: não existe pessoa boa diante de uma Bíblia aberta. Não existe bonzinhos diante de uma Bíblia aberta. É por isso que o mundo odeia a palavra de Deus, porque ela expõe e confronta a crueldade humana. Portanto, irmãos, precisamos estar atentos, pois ao escolhermos permanecer firmes na verdade bíblica e anunciar os seus princípios, corremos o risco de sermos taxados de fundamentalistas, radicais, preconceituosos ou propagadores do ódio. Infelizmente, irmãos, algumas vezes essas críticas possuem fundamentos. Infelizmente, pois muitos cristãos se comportam assim. Muitos cristãos são preconceituosos, são fundamentalistas, são radicais, disseminam ódio. Então muitas dessas críticas às vezes têm fundamento. Porém, mesmo se esforçando em ser educado, amoroso e misericordioso, muitas vezes você terá que decidir entre se moldar as ideologias desse mundo e agradar as pessoas, ou permanecer anunciando as verdades bíblicas e denunciando o pecado. Não adianta. Por mais que você seja educado, por mais que você haja com misericórdia, por mais que você haja com respeito, vai chegar um momento que você vai ter que decidir entre se moldar as ideologias desse mundo, ou permanecer pregando e firmado nos princípios da palavra de Deus. A pressão que sofremos, irmãos, para submetermos as Escrituras ao espírito dessa era má é grande. E penso que esse é o tipo de perseguição que a gente sofre no Brasil. Graças a Deus a gente não sofre uma perseguição física, mas esse é o tipo de pressão e perseguição que a gente sofre,
de submeter as Escrituras ao espírito dessa era má, ao espírito deste mundo, às ideologias desse mundo. Mas o que Deus requer de nós é que permaneçamos fiéis a Ele e a Sua palavra, mesmo que tenhamos que sofrer por causa disso. Mesmo que tenhamos que sofrer por causa disso, irmãos. Portanto, permaneça fiel à palavra de Deus em seu trabalho, onde você estuda, no meio da sua família. Permaneça firmado na palavra de Deus, mas não se engane. Você corre um sério risco de sofrer duras retaliações. E cabe a você decidir se vale mais obedecer aos homens ou a Deus. Amém? Irmãos, nós estamos vendo através da narrativa em Atos que muitas pessoas têm rejeitado a palavra de Deus e têm perseguido os missionários, obrigando-os a terem que fugir da cidade onde estão para outra. Porém, isso que é maravilhoso, ao invés de impedirem o avanço do reino e a propagação do Evangelho, toda essa perseguição está fazendo com que os missionários cheguem cada vez mais longe em sua missão. Vocês perceberam? Toda essa perseguição está empurrando os missionários para cada vez mais longe em sua missão. E daqui, irmãos, Paulo agora irá direto para a capital intelectual do mundo antigo, a famosa e sofisticada Atenas. Porque Deus está usando toda essa perseguição para fazer com que sua missão prospere. Amém? E é isso que nós iremos ver à noite. Se coloque de pé, por gentileza.